Vamos falar de maturidade cristã, porque o jovem, a gente entende, e o adolescente estão caminhando para serem pessoas maduras. Mas isso não é só o jovem, não. Todos nós estamos avançando para sermos maduros na fé, que esse é o objetivo e o alvo de todos nós. Nós vamos, neste momento, falar um pouco sobre isso, e nesse mês esse vai ser o nosso tema. Para começar esse tema, como hoje é a nossa primeira mensagem nesse propósito, nós vamos lá em 1 João. A carta que João escreveu, a primeira delas, João escreveu 3 cartas ao todo, e na primeira delas, João nos fala algumas coisas muito importantes a respeito da maturidade. Maturidade cristã. Lá em 1 João, a gente vai ler o capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11, ok? João 2, versículos 9 até o versículo 11. Quando João escreveu essa carta, daqui a pouco eu leio, ele fala, João escreveu essa carta, ele já era uma pessoa, talvez já de uma certa idade, né? Uma certa idade, a expressão uma certa idade, ela se refere a um homem de mais ou menos 50 anos, né? 40, 50, tal. Uma certa idade não se refere tanto a uma pessoa de terceira idade. Na verdade, João era uma pessoa de terceira idade, ele é já bem velhinho. João viveu bastante, segundo o que a gente sabe, o que é bem surpreendente. Na época de Jesus, uma pessoa não vivia muito, a média de vida não passava dos 30 anos, né? A expectativa de vida. Mas João, por alguma razão agradável, ele acabou vivendo bastante, morreu bem velhinho. E quando ele era muito velhinho, ele ainda produziu algumas coisas incríveis, né? Que ficaram até hoje. Nós lemos escritos de João, que foram escritos quando ele tinha mais de 90 anos. Essa carta, portanto, ela é uma produção de João quando ele já era muito velhinho. E João era um homem muito experiente, ele era muito maduro espiritualmente falando, muito. E quando ele escreve, ele expõe essa maturidade no seu texto. E João, quando ele escreve para a igreja, ele escreveu 3 cartas, né, para 3 igrejas. E quando ele escreve a primeira carta, ele deixa muito claro que ele está falando de coisas muito profundas. E ele fala para a igreja que ele está muito confiante de que a igreja pode aguentar o que ele está falando. Porque você pode falar coisas profundas demais, e os irmãos vão ficar boiando. Mas o que o pastor está falando? Né? É muito profundo. Na verdade, o pastor pode ter falado uma coisa muito genial, mas você não tem maturidade para entender aquilo. Ou então você fica nervoso. O pastor falou aqui e me deixou nervoso. Você não tem maturidade, né? Claro que também o pastor pode ter errado no que falou, isso também é uma possibilidade, né? Mas estamos falando aqui da possibilidade de que você não seja maduro na fé. O que está acontecendo aqui é que João, ele tem confiança de que os crentes são maduros na fé. E é isso que ele fala no comecinho da sua carta. Ele começa a carta expondo a sua confiança de que os crentes podem aguentar o que ele está falando, porque realmente eles são maduros. Não que eles são assim top de linha, né? Que nem o próprio João era, mas eles realmente estão avançando na maturidade. Capítulo 2, versos 9 a 11, vai dizer mais ou menos isso. Essa confiança que João tem de que os crentes são maduros. Ele vai dizer o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Repararam que coisa interessante esse negócio de luz e trevas? João fala o tempo todo, né, sobre luz e sobre trevas. Ele tinha dito, um pouquinho antes disso, que ele escreveu para os crentes, crendo e realmente colocando na mente dele, de que os crentes eram maduros o suficiente para entender o que ele estava falando. E para descrever essa maturidade dos crentes, ele usou um seguinte termo. Ele falou: as trevas estão passando e a verdadeira luz já brilha. Essa é uma palavra que João usa na sua carta. As trevas já estão passando e a verdadeira luz já está brilhando. Quando João fala que as trevas estão passando e a verdadeira luz já está brilhando, ele diz uma coisa que eu achei muito legal. Primeiro, de que ainda não tem uma luz clara, total e completa. A igreja está crescendo, mas ela está crescendo. Digamos que a igreja, a PIB de Suzano, ela é uma igreja que é top de linha, todo mundo aqui é inteligente, é maduro, é uma igreja que está na crista da onda. João fala, não é bem isso. As trevas ainda estão passando, no sentido, provavelmente, de que ainda existem algumas trevas.
Agora, já existe uma verdadeira luz. Eu posso imaginar que é mais ou menos quando o dia está raiando. Já viu quando o dia está nascendo? Antes que o sol brilhe, ou antes que o sol chegue, o dia começa a brilhar. Não é isso? Talvez antes do sol chegar já tenha até uma luz. Às vezes você não viu o sol, né? O sol ainda não apareceu, mas já tem uma luz. É isso que João está falando. Talvez o sol ainda não esteja brilhando, ou seja, vocês não são ainda totalmente maduros, mas já tem uma luz brilhando. E as trevas estão passando. Quer dizer, vocês estão no processo de se tornarem pessoas maduras. E isso deixa João muito confiante de que ele pode escrever o que ele vai escrever, sabendo que a igreja está preparada para isso, né? Não são assim geniais, né? Não são gênios da fé, não são extremamente intelectualizados, né? Ou sabe tudo da Bíblia ou de teologia, mas eles já têm condição de compreender, e eu espero que a gente esteja nesse processo. Que na nossa igreja também as trevas estejam passando e a verdadeira luz já esteja brilhando. Esse é o avanço para a maturidade. E João fala a respeito desse avanço para a maturidade. O texto a que eu me referi é o versículo 8. João capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que João está dizendo aqui é que a igreja ela não está enganada, né? Ela não tem dúvidas, né, na sua mente a respeito do que é a verdade. Não há engano. Na igreja, ela tem certezas na fé e ela está firme nessas certezas e avançando nelas. Muito bem, João tinha dito então que as trevas estão passando. A verdadeira luz já está brilhando. Se a igreja fosse imatura e ela vivesse na ignorância do pecado, ela não ia entender o que João estava dizendo. Afinal, João estava falando de uma verdade que é absoluta. Uma coisa que estava com o Pai e que foi manifestada para a igreja. Ele disse isso. Ele está falando sobre o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Uma coisa que seria inatingível para os corações humanos, mas que agora, porque a igreja vive uma experiência verdadeira com Deus, a igreja tem condições de entender. Essa verdade, portanto, é a luz de Deus. E na luz de Deus não tem treva nenhuma. Ele disse mesmo, né? A mensagem que nós ouvimos de Deus é essa: que Deus é luz e que não existe em Deus nenhuma treva, nenhuma. Portanto, se você tem alguma treva, vai ser muito difícil você entender a verdade de Deus, tá certo? Para que você entenda a verdade de Deus, as trevas precisam passar, a escuridão precisa ir embora, para que a sua mente seja clara e você possa compreender a verdade de Deus. Isso é que é a maturidade. É nisso que a gente avança e é isso que nós queremos, que as trevas passem para que a verdadeira luz de Deus brilhe. E no texto que a gente acabou de ler, João ele fala sobre 3 maneiras como essa maturidade se expressa. 3 formas como nós entendemos então a maturidade cristã. A primeira, para entender essa questão das trevas passarem e a verdadeira luz brilhar. A primeira delas, João vai dizer no capítulo 2, versículo 9, é a capacidade de reconhecer o próprio erro. A capacidade de entender o seu próprio erro. Isso é maturidade. No versículo 9 ele diz o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está até agora na treva. Quer dizer, o cara fala que está na luz, mas ele odeia seu irmão, significa o quê? Ele está na treva e ele não está percebendo isso. É mero diálogo. Tem muito crente que é crente só de diálogo, né? Ele tem um belo vocabulário, ele sabe uma meia dúzia de verdades e ele expõe essas verdades como se fosse verdade na vida dele, mas ele não tem capacidade de compreender sua própria vida, compreender seu próprio sentimento, compreender suas próprias mágoas. Por exemplo, como diz o texto, odiar o seu irmão. Nunca uma pessoa diria um negócio desse. Eu sou de Deus e ao mesmo tempo eu odeio o meu irmão. Isso seria uma incoerência, seria uma imaturidade, uma mentira inclusive. Essa pessoa não tem condição de entender seu próprio erro. Então a capacidade de olhar para si mesmo e dizer, não, eu estou errado. De fato eu estou errado. O problema é meu. Eu tenho um problema sério na minha vida, uma dificuldade, uma luta. Aqui João não está dizendo que a gente é perfeito.
Não, a gente tem erro, tem defeito, a gente peca, mas faz parte da maturidade entender o pecado. Uma das coisas que caracteriza a imaturidade cristã é exatamente a incapacidade de compreender o próprio erro. E tem gente que é muito difícil você convencer que ele está errado. Ele pode estar muito errado, mas ele sempre inventa uma ideia, uma desculpa, uma racionalização. Ele tem toda uma cadeia de raciocínios que vai chegar lá no ponto em que ele vai dizer que ele não está errado, não. E por fim, eu não estou errado. Ele não tem consciência de seus próprios erros. O crente em Cristo, isso faz parte de sua maturidade, ele sempre é muito consciente do seu erro. É muito fácil, inclusive, acusá-lo. Quando você fala, mas você tinha que ser melhor, na hora, mas eu tinha mesmo, né? Você tinha que orar mais, puxa, eu tinha mesmo, é verdade, né? Tem que ler mais a palavra, tenho. Às vezes uma pessoa que nunca lê a palavra fala isso, né? Você não sabe nada de Bíblia, realmente, eu preciso aprender mais. Ele tem consciência de seus próprios erros. João fala, né? Aquele que diz que não tem pecado nenhum, ele é mentiroso. Ou até faz de Deus um mentiroso, porque Deus disse que nós temos pecado. A maturidade consiste exatamente em você compreender o seu próprio erro, você ser desperto para o seu próprio erro, você saber que errou. E você voltar a Deus e reconhecer, Deus, eu realmente tenho errado, eu tenho esse problema, eu tenho essa fraqueza, tenho esse pecado, e essa capacidade, ela consiste na maturidade. É interessante que nem é a capacidade aqui de não pecar, mas a capacidade de compreender o próprio pecado, saber que sou pecador. Reconhecer isso faz parte de nossa maturidade. Maturidade cristã é a capacidade de olhar para si e reconhecer o próprio pecado. A segunda coisa que consiste a maturidade cristã é a capacidade de olhar para a sua própria vida e reconhecer o que está destruindo a tua vida. O que é que te destrói? Capítulo 2, nós lemos o versículo 10, ele diz: aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço algum. Olha a palavra tropeço. A palavra tropeço aqui significa armadilha. Ele não tem armadilha nos seus pés. O que é uma pessoa que não tem armadilha? É a pessoa que está esperta para ver as armadilhas. A vida tem muitas armadilhas e a gente fica tropeçando nessas armadilhas. Uma pessoa que não é madura, ela não vê as armadilhas, não é? Uma pessoa que, aliás, a pessoa que não tem a maturidade cristã, ela não vê as armadilhas da vida e ela fica tropeçando nessas armadilhas. Mas quando nós somos maduros, a gente começa a olhar para a própria vida e começa a ver na própria vida da gente aquilo que está destruindo a vida. Parece que tem gente que não tem essa capacidade. Aquilo está acabando com ele e ele não vê. Aqui no caso do texto, o exemplo que João dá é o exemplo do ódio. Tem gente que não vê o próprio ódio. Não, eu não odeio ninguém. Odeia. Esse é o problema. É que ele não tem capacidade de ver isso. Ele não tem capacidade de admitir essa verdade. Mas há muitos outros. Às vezes um pecado que... Não, mas não é pecado. E é, na verdade, né? A pessoa não tem capacidade de ver aquilo que está destruindo ele. Aquilo está acabando com ele, está destruindo os seus relacionamentos, está acabando com a sua família, está destruindo a sua profissão, muitas vezes, mas a pessoa não percebe. E você vai falar, você tenta convencer e você mostra, mas querido, isso não está atrapalhando, não está não. Ele não tem essa capacidade, não, isso realmente é algo que está me fazendo mal, é algo que não é bom para mim, é algo que a médio e longo prazo vai trazer um grande prejuízo para a minha vida e eu preciso parar com isso. Eu tenho que empreender esforços para parar com isso. Eu tenho que investir numa vida em que eu possa evitar esse tipo de problema, não importa o preço que eu tenho que pagar, a aflição que eu tenho que pagar. Eu preciso parar com isso. Essa capacidade é maturidade. Não é qualquer um que faz isso. Tem que ser uma pessoa muito madura. É a pessoa que olha para a sua própria vida e diz: isso está me fazendo mal. Eu preciso parar com isso. E ele para mesmo. Ele empreende esforços, não é? Não é que ele para e agora a vida ficou uma beleza. Não, João diz... A treva vai passando e a verdadeira luz já começa a brilhar. Talvez não seja a luz do meio-dia, mas quando ele faz essa escolha, isso está me prejudicando e eu vou parar com isso, a verdadeira luz começa a brilhar. É como se, o sol não chegou ainda, mas a luz da madrugada já começa a brilhar sobre essa vida. Isso é maturidade e é isso que João está dizendo. A terceira coisa que define a maturidade, João também diz, é a capacidade de reconhecer qual é o nosso destino.
Qual é o nosso futuro? Olha o versículo 11, que interessante. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu quero destacar aqui a expressão, ele não sabe para onde vai. Ele não tem uma visão do futuro. Parece que quando o Espírito Santo habita em nossos corações, ele vai nos dando uma visão do futuro, né? A gente pode até dizer aqui uma visão profética. O homem que tem o Espírito Santo, a mulher que tem o Espírito, ele começa a ter uma visão profética. Ele olha para o futuro e ele começa a ver o seu próprio futuro. Meu Deus, esse é o meu futuro. E aquilo pode de repente dar um arrepio na espinha, né? Se eu continuar do jeito que eu estou, olha onde eu vou parar. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso tomar cuidado. Eu vou me tornar a pessoa que eu não quero. Vou me tornar daqui 10 anos, se eu continuar assim, eu estou endividado. Se eu continuar assim, eu estou sem família. Se eu continuar assim, eu vou estar longe da igreja. Eu preciso mudar. Algo tem que mudar dentro de mim. Você começa a olhar e ver o futuro. Aonde essa história vai acabar. E isso é maturidade. É você conseguir olhar para o futuro e você vê onde vai chegar. E aquilo de repente se torna pesado para você. Meu Deus, eu preciso mudar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Esse não é um bom caminho. Gente, eu insisto nesse ponto. Para a maioria das pessoas é impossível cobrar esse tipo de visão. Você até diz, olha, se você continuar do jeito que está, olha o que vai acontecer com você. A pessoa não consegue compreender o seu próprio futuro. Olhando, portanto, para o futuro, ele já começa a empreender esforços para mudar, então, a sua vida. O meu comportamento, tenho que ser uma pessoa diferente, preciso buscar o Senhor. Preciso investir nas disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, um bom testemunho. Eu preciso disso porque eu sei onde a minha vida vai chegar se eu continuar do jeito que eu estou. Hoje ninguém sabe. Hoje é mistério, é segredo, né? Eu cometo erro e o meu erro está encoberto, mas eu não posso, não é problema dos outros saberem. É que se eu continuar na vida que eu estou, o fim é amargo. O fim é amargo. A capacidade de sacar essa verdade é maturidade. É exatamente isso que consiste a maturidade cristã. Você saca essa verdade e aí você começa então a fazer esforços para mudar a sua vida, para que o seu fim seja outro. A luz já está brilhando. Talvez você não esteja lá, né? Não está top que nem João quando escreve a carta, mas você já está, como disse João, você já está no caminho certo. Está caminhando, portanto, para a maturidade. A obra de Deus, então, em nós, ela abre nossos olhos e é isso que consiste a maturidade para compreender a vida. Onde é que nós estamos errando? Onde eu estou errado? É essa capacidade de dizer, eu estou errado. A maturidade é a capacidade de compreender o que é que está destruindo nossa vida. O que está me destruindo? Então eu preciso mudar. E qual é o destino das minhas ações? O que eu estou fazendo vai resultar em quê? Tem gente que não... É incrível. Eu falo isso, mas irmãos, fala a verdade, se a maioria das pessoas, isso não é tão simples assim. Para a maioria das pessoas, isso é absolutamente impossível pensar assim. Você vê, todo mundo vê. Gente, se você continuar assim, tua vida vai acabar. Teu casamento vai acabar. E a pessoa não tem capacidade de mudar. É exatamente esse peso, né, da visão da própria vida, o peso que tem, o caminho que eu estou seguindo e o objetivo do caminho que eu estou seguindo, aonde vão resultar as minhas ações, é exatamente esse peso que consiste a maturidade. Aquilo que está destruindo nossa vida e qual é o destino das minhas ações. São pais que não conseguem ver aonde estão errando, por exemplo, em relação a seus filhos. Onde você está errando em relação a seus filhos? Tem pais que não veem. Alguém até aponta, mas rapaz, você está errando nisso. Tinha que fazer daquele jeito. Mas ele não tem capacidade, não é algo que, não é uma visão que está dentro dele. Não é de dentro para fora. Portanto, não é uma visão espiritual. Ele não vê o que está fazendo de errado e, portanto, não tem capacidade de mudança. Marido que não consegue ver onde está falhando em relação ao seu relacionamento conjugal. Podia até apontar o dedo e falar, rapaz, mas tem que fazer diferente. Mas aquilo não está nele. Ele não teve ainda uma visão interior de que esse caminho não é um caminho bom e ele precisa ser transformado. Não tem capacidade, portanto, de ver onde está errando ou falhando em relação à sua esposa, em relação ao seu marido. Jovens, por exemplo, que não conseguem discernir suas próprias ações. Você fala para o João, mas jovem, você vai naquele lugar lá, aquele lugar não é bom para você. É impossível
impossível ele dizer para si mesmo, realmente isso não é bom e eu preciso fazer esforços para mudar. Você diz para ele, mais jovem, essa amizade não é boa para você. Se continuar amigo dessa pessoa, você vai acabar se dando mal. Ele não tem capacidade de mudar essa amizade, porque não tem uma visão interior. Ele não consegue ver o próprio futuro. A visão do próprio futuro, João vai dizer, é como se fosse uma visão espiritual. É algo que até o Espírito Santo coloca em nós. Mas muitos jamais vão conseguir discernir as suas próprias ações, suas próprias amizades. Pessoas que não conseguem perceber que o seu comportamento está afastando os seus amigos, por exemplo. Às vezes a pessoa está ficando sozinha e ela não percebe isso. Alguém pode até apontar o dedo e dizer, olha, mas você está fazendo isso errado. Mas aquilo não é uma visão interior. É isso que é maturidade. Aqui, João não está dizendo, eu vou insistir nesse ponto, então eu preciso ser perfeito, não vou fazer nada. Não, nada disso. Aqui não é para ninguém ser perfeito, mas é uma questão de que essa visão pese em nós, de que ela realmente faça parte de nossa vida e de que isso de repente se torne um ponto de honra. Eu preciso mudar a minha vida. Quanto tempo? Talvez vai levar 1 ano para mudar, talvez vai levar 5 anos, talvez vai levar 20 anos, não importa. Se eu não mudar, a minha vida não vai acabar bem. Isso é uma visão de Deus em nós. E isso é maturidade. Esse tipo de maturidade todos nós deveríamos ter. A igreja não sobreviveria se ela não tivesse pessoas com esse nível de maturidade. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Será que você tem essa visão? O que está destruindo tua vida? Você já percebeu? Não é uma questão, eu posso até dizer para você, mas era você que tinha que dizer para você mesmo. A gente pode até apontar o dedo e dizer, é isso que está errado, mas era você que tinha que falar. É você que tem que apontar o dedo para si mesmo. É você que tem que dizer, se eu continuar assim, a minha vida não vai acabar bem. Essa capacidade é a nossa maturidade. E isso vale para os mais velhos, para os mais novos, para jovens, para crianças, como João diz na continuidade desse texto. Então precisa mudar, sim. Eu preciso crescer em maturidade. Eu preciso clamar ao Espírito Santo. Ele vai abrir o meu coração e vai me mostrar coisas que precisam ser mudadas. Eu estou preparado para isso? Eu quero isso? Será que eu quero? Será que eu quero mesmo mudar? Eu quero mesmo ser transformado? Eu quero mesmo ser a semelhança de Cristo? Talvez eu de fato não queira. Mas se eu quiser, o Espírito Santo há de mostrar coisas que precisam ser mudadas. Coisas que não vão terminar bem na minha vida. Eu não posso seguir por este caminho. Qual é o caminho que tem que parar na tua vida? Meu irmão, a capacidade de você ter essa percepção já é uma maturidade. Agora você vai trabalhar com Deus. Agora talvez a caminhada seja longa, mas como disse João, é como ele disse, as trevas estão passando e a verdadeira luz já está brilhando. Que Deus faça isso na tua vida, que a verdadeira luz brilhe. E a verdadeira luz é a luz do conhecimento em nossas vidas. Conhecimento de nossas próprias ações, daquilo que nos destrói, daquilo que nos atrasa, daquilo cujo fim é a perdição, é a morte, é o ficar sozinho, aquilo que não vai acabar bem na minha vida. Quem tem essa capacidade? Quem é digno para essas coisas? A gente precisa clamar. Isso é possível para mim. Deus te deu essa visão. Isso é maturidade, meu irmão. Você não tem essa visão, você vive do jeito que quer e não se importa com nada, então você não tem maturidade nenhuma. Não tem. Você precisa da maturidade de Deus na tua vida. Você pode clamar pela maturidade. É o Espírito Santo quem opera essa visão em nós. Ó Deus, transforma nossas vidas, Senhor. Renova-nos, ó Pai. Precisamos ser pessoas novas para a glória do Senhor. Dá-nos essa maturidade. Ajuda-nos a compreender nossos próprios caminhos e transformá-los, ó Deus, não importa o quanto custe, mas transformá-los em algo que venha agradar ao Senhor. Mostra-nos o fim de nossas ações, Senhor.
Mostra-nos o caminho dos nossos passos, onde vamos cair no final. Onde vamos chegar, ó Deus? Talvez nós estamos caminhando para a infelicidade. Que o Espírito nos mostre e nos dê a força de mudar o que estamos fazendo, para conservar a família, conservar as amizades, conservar o emprego, conservar o sucesso, Senhor, na vida, na sociedade, mas acima de tudo, acima de todas as coisas, conservar a nossa própria vida. É isso que está em jogo, Senhor, nossa própria vida. Ajuda-nos, pedimos socorro para o Senhor hoje. Abre nossos olhos, para que possamos ver qual é o futuro dos nossos passos, e que possamos transformá-los, ó Pai, num caminho que te agrade, e que glorifique o teu nome. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.